Olá, YouTube, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte, aqui no canal da Casa Espírita Cristã, essa casa espírita maravilhosa. Tem até um símbolozinho aí, que vocês podem ver. Vocês podem procurar aqui no canal por outros vídeos, palestras, tem sobre a evangelização, tem palestras muito bonitas também, tem o nosso estudo, né? Você pode procurar do estudo número 1 até esse estudo, que se não me engano é o 22, para poder, junto com a gente, ler esse livro maravilhoso, né, do Espiritismo na Arte. Pode se inscrever no canal para poder receber mais notícias, né? Ativando o sininho, você recebe toda vez que sair um vídeo novo do estudo, por exemplo, né? Você pode curtir, pode comentar e compartilhar com as pessoas este vídeo também. Além disso, você pode entrar no nosso grupo do Espiritismo na Arte para participar todas terças-feiras às 18h30, mas no caso hoje a gente está fazendo na quinta-feira, mas todas as terças às 18h30 tem na descrição desse vídeo um link que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp para poder participar desse estudo, como eu disse, toda terça às 18h30. E como eu acho que há 2 ou 3 estudos atrás, nós iremos iniciar o nosso estudo, né, com a nossa leitura preparatória. E a nossa leitura preparatória nada mais é do que um poema ou uma poesia do Parnaso de Além-Túmulo, livro escrito por diversos autores, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito por espíritos diversos, né? Vários autores. Então, vamos nessa. Eu vou pedir para a nossa querida Sheila escolher um número de 1 até 56 para a gente poder ler aqui no nosso Parnaso de Além-Túmulo. Sheila, por favor. 28. Vamos lá, então. Edmundo Xavier Barros, página 206. 206. Então, o poema que nós iremos ler hoje se chama Vida. Ai, meu Deus. Tá aqui. Esse aqui nós já lemos, então. Edmundo Xavier de Barros, filho de Pacífico Antônio Xavier de Barros, nascido em 1861, no estado de Goiás, desencarnou do Distrito Federal como capitão da arma de cavalaria em 17 de janeiro de 1905. Foi poeta e desenhista notável. Então, o poema que iremos ler do Edmundo Xavier de Barros se chama Vida. Nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo fundo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte desvenda a terra os planos que descobres.
Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos currículos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eterna. Eu vou fazer a prece e aí, como de costume também, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse poema, tá bom? E assim, Pai, agradecidos, bons espíritos que coordenam este estudo, estamos gratos por mais esse momento com pessoas tão queridas, amigos, que querem juntos estudar um pouco mais sobre a arte. Que o Senhor possa nos amparar e nos fortalecer e nos permitir a iniciar esse estudo com rogos de paz, amor e fraternidade. Que assim seja. Então, gente, muito legal esse poema. Já imaginei que ele iria falar sobre essa questão da vida. Acho que ele ia falar realmente das questões do mundo espiritual ou da vida além da vida, né? Mas gostei bastante. É uma fala mais tranquila, né? Comparado a gente ler um outro, era mais complexo, né? Dele, as próprias palavras e as outras coisas, essas palavras são mais simples, dá para a gente entender melhor, apesar de não faltar poesia e poema, né? Aí neste texto, né? A parte que eu achei muito bacana, muito, é essa parte do esvazia-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenários diversos, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Ou seja, tudo que vivemos aqui, né, a gente, de fato, continua vivendo na outra esfera, né? Todas essas questões, né, continuam do lado de lá. Porque exatamente a vida continua, né? Na verdade, a nossa vida aqui é uma cópia muito ruim da vida do outro lado. Então, achei muito interessante essa parte bem poética, bem bonita que ele colocou, né, sobre essas questões. E uma outra também que eu achei bem bacana é a morte desvenda à terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente, né? Que assim como algumas coisas no mundo, a morte ela é, né, para todos. Então todo mundo não tem privilégios, né, em relação à morte. Todo mundo vai chegar um dia a ela, né? Seja você vis ou seja você nobre, né? Ela sempre irá chegar até você. E renova o coração do mundo impenitente é porque, às vezes, né, quando a gente se faz, a morte pode causar vários tipos de coisas, né? Tanto para a pessoa que passa para o outro lado, quanto para as pessoas que ficam, né? Que pode causar uma renovação a partir da morte. É isso. Alguém quer comentar mais sobre esse poema? Gostaria? Senão a Eu gente... gostei bastante como ele foi trazendo assim a
a transitoriedade, né, da vida, e ao mesmo tempo que ela é infinita. Ele fala assim, nem a paz nem o fim, a vida apenas é tudo que encontrei e o que me espera, ou seja, é aquilo que tem aqui na Terra e o que virá adiante. Então, eu gostei de como ele já começa trazendo essa perspectiva de que a vida ela é uma transitoriedade, independente de ser imortal, ela é transitória em várias partes onde se manifesta. Então, tanto que ele vai trazendo, né, como a vaidade vai embora, o que fica é o júbilo e a alegria, como as nossas ilusões de glória aqui na Terra, por mais que sejam importantes para nós, são apenas ilusórios, né, que se esvaem. E aí meio que ele convoca, talvez, ou faz um clamor de que a gente, o leitor, vá levando a mensagem, tudo que é canto, a todos os homens e mulheres do mundo. Eu senti bem nesse sentido, sabe? Muito bom. Verdade. Muito legal, Jordão. Isso. Se alguém não quiser mais comentar, a gente vai para o nosso estudo. Sheila, acabou que eu não consegui te passar onde literalmente a gente parou. Ai, ai. Porque é diferente aí, né? A gente parou aqui, ó, na parte 5, que no caso, né? Literatura e oratória. E aí, na literatura e oratória, a gente está na oratória e o gesto, as inspirações dos grandes oradores. Tá bom? Vamos lá, então. A oratória e o gesto, a inspiração dos grandes oradores. Eu não sei, a gente já leu esse ou... Ah, a gente já leu esse. Acho que já leu esse. Aquele. Já leu esse. A gente está aqui. Ó. Escritores e oradores e o verdadeiro mérito, a influência da música. Isso. Vamos lá, então. Vamos lá. O verdadeiro mérito, seja do escritor, seja do orador, consiste em fazer pensar, em provocar nas almas as nobres e santas exaltações, em elevá-las em direção às alturas radiosas, onde elas percebem as vibrações do pensamento divino em uma comunhão suprema. No entanto, para que essas almas se desenvolva e desabroche no êxtase das alegrias superiores, é bom que a harmonia venha se juntar à palavra e ao estilo. É preciso que a música venha abrir para a inteligência os caminhos que levam à compreensão das leis divinas, à posse da eterna beleza. A influência da música é imensa e, segundo os indivíduos, reveste-se das mais diferentes formas. Os sons graves e profundos agem sobre nós de tal maneira que o melhor de nós mesmos se exterioriza. A alma se desprende e sobe até as fontes vivas da inspiração. Quando eu tinha que fazer uma conferência em uma grande cidade, por mais de uma vez aconteceu dirigir-me nas vésperas à noite a algum teatro lírico. Lá, escondido no fundo de um camarote, completamente isolado, eu me desinteressava de tudo o que se passava na sala ou no palco para me deixar embalar pela obra musical. Sobre a ação combinada dos instrumentos e das vozes, uma onda de ideias crescia em meu cérebro, um desabrochar de pensamentos
e de imagens surgia das profundezas do meu ser. E, nesse momento, eu determinava o meu tema com uma riqueza de matérias, uma profusão de argumentos, uma abundância de formas e de expressões que eu não poderia ter encontrado no silêncio e que nem sempre se apresentavam em minha memória no momento oportuno. O som dos grandes órgãos e os cantos sacros produzem em mim impressões ainda mais profundas. Durante os momentos em que posso ouvir boa música, o poder da arte abre, para meu benefício, o domínio dos tesouros escondidos das mais belas faculdades psíquicas, para, em seguida, deixar-me recair pesadamente na corrente habitual do pensamento e da vida. Na Terra, é pelo pensamento, oral ou escrito, que se comunica a fé e que se instrui os homens. Porém, no espaço, nos dizem os nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Muito legal isso, né? Porque a gente às vezes não percebe, né, essa questão da música, né? Nitidamente, né? Assim, a gente sempre, ou às vezes fica, ou às vezes liga a música ao canto, né? Ou às vezes não consegue perceber os instrumentos e tal, e o quanto isso nos eleva, né? E, na verdade, eu tenho conversado com algumas pessoas, né? E elas sempre falam que a música, por exemplo, ela consegue fazer com que você se concentre mais, né, em uma determinada questão, né? Às vezes se concentra mais no seu estudo ou num pensamento e etc. E isso é super interessante. Além de outras questões, né? Às vezes uma música, como a gente já sabe, né? Às vezes nos relaxa, às vezes nos agita, dependendo da forma com que ela é tocada, com que ela é feita também pelas pessoas. Eu achei interessante lá no comecinho também, eu vou até que parando no último parágrafo, né? Que ele fala aqui, né, que seja do escritor do orador, consiste em fazer o mérito, né, dele em provocar nas almas as nobres e santas exaltações, em elevá-las em direção à altura radiosas, onde elas percebem as vibrações do pensamento divino em uma comunhão suprema. E aí me remete a duas coisas, né? O quanto a música ela consegue, pelo menos para mim, fazer com que essa proximidade, né, dessa palavra, dessa escrita, né, dessa oração que tem na música, né? A música tem a fala, né? A fala cantada, tem ou algo escrito, né? Como a música ela consegue encurtar ou facilitar essa nossa ligação com o mais alto, né? É super interessante, pelo menos no meu ponto de vista, a música consegue potencializar a arte em si também, né? Mas a música consegue potencializar essa nossa elevação, né, às alturas. Essa é a primeira questão que me vem. A segunda questão é aquele assunto que estávamos discutindo no grupo essa semana, né, sobre a questão da nossa fala, né, de como devemos falar a todos, né, como a nossa fala deve ser a todos, né. Então, se o verdadeiro mérito, né, é fazer ou provocar as almas, né, para as exaltações, elevações e direções às alturas, de que forma a gente consegue isso
às vezes com palavras muito rebuscadas ou com palavras não sei, que as outras pessoas às vezes não entendem mesmo, né? Porque o entendimento no nosso estado evolutivo, né? O entendimento daquilo que estamos falando é essencial para a pessoa se ligar àquilo, para ela entender aquilo, para ela dar significado àquilo, né? Na questão da oração. Então, por exemplo, na música, aí é até diferente, porque é algo que toca na alma. E ele mesmo diz que a música é algo um pouco mais sublime, né? Um pouco mais que tem, inclusive, essas comunicações, né? E deve ser por isso que a música, hoje em dia, a música é uma linguagem universal, né? A linguagem, as nossas línguas são diferentes, há formas de comunicação diferentes, né? Mas a música em si é uma linguagem universal que atende a todos, né? Um dó aqui é um dó lá no Japão, é a mesma coisa, né? Não tem diferença de dó, né? Então, uma música que toca aqui, né, que é mais sentida aqui, vai ser a mesma coisa lá na Inglaterra, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente, quando fala em ter o verdadeiro mérito, né, do escritor, orador, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também, né, de como a gente fala, para quem a gente fala e como a gente fala, né? Se alguém, não sei se alguém quiser falar alguma coisa, complementar do que a gente já leu, senão acaba aqui e a gente passa para a lição de Oisteta. Eu achei muito bacana como ele traz essa perspectiva da música como inspiração, né? Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou como a música em si, ela sendo uma arte diferenciada, não melhor nem pior, mas diferente, porque ela tem mais alcance das pessoas em vários lugares, ela toca as pessoas de uma maneira diferente também. Então, por exemplo, quando a gente fecha os olhos e se permite sentir o que a música está passando, é como se a gente estivesse entrando em outro mundo de sensações. Então, eu acho que é nesse sentido também que o Leon vai trazendo para a gente essa reflexão. Uma reflexão no sentido de que a música é uma chave de acesso ao que existe dentro da gente. Então, muitas vezes, nós sequer pensamos por que determinado estilo musical ou determinada música nos toca, mas quando formos analisar, ela está despertando alguma coisa que está no nosso inconsciente, ela está se comunicando com alguma história que a gente viveu, ouviu alguém viver próximo. E eu pego como exemplo, principalmente, isso é empírico, não é pesquisa nem nada, é minha percepção limitada, que a maioria das músicas que, em geral, fazem sucesso ou que tocam as pessoas são músicas que tratam de amor. Seja um amor que foi traído, seja um amor que viveu, seja um amor que está vivendo, seja de uma perspectiva feliz, uma perspectiva triste. Se a gente parar para pensar, pelo menos assim, em nível de Brasil, as grandes músicas que a gente tem ouvido, assim, falam muito sobre dramas humanos e sobre alegrias humanas, em especial em relacionamentos, em especial em amor. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo porque a música ela é sentimento e melodia, né? Até mais para frente no livro, Leon ele vai trabalhar, sem querer dar muito spoiler, como a música no mundo espiritual não é transmitida pelo som, mas pelo sentimento, pela vibração como ela alcança. Então, acho que isso repercute de uma maneira diferente na matéria, através do som, mas mesmo assim aquela melodia, aquela nota, ela desperta algo em nós. E quando a gente puder parar para enxergar isso, a gente percebe que através da música pode estar se conhecendo, com o tipo de sentimento que ela está trabalhando com a gente. Tanto é que existe musicoterapia para cuidar de várias questões. E aí por diante. Eu gostei muito disso. E, inclusive, eu falo por experiência própria. Muita poesia minha, ela nasceu inspirada em música, em como a música me tocou e eu tentei traduzir aquilo de uma maneira, sabe? Nas palavras, do meu jeito, de acordo com a inspiração que deu o gatilho, por exemplo.
interessante também, Jordão, como a música, né, se faz realmente mais forte do que as outras, né? Talvez, né? Não é que seja melhor ou pior, mas talvez ela tenha algo, uma comunicação, né? Algo que nos toca mais profundo, né? E isso não quer dizer que é melhor ou pior do que as outras artes, né? E aí, até aquele vídeo, né? Que eu passei lá para vocês, no grupo, é um vídeo, né? Para quem não viu, é um... Deixa eu contar o contexto, né? Eu estava tocando Lago do Cisne na flauta, né? E aí eu postei eu tocando na flauta Lago do Cisne no Instagram, e uma prima minha me mandou um vídeo depois de uma bailarina mexicana ou espanhola que ouviu o Lago do Cisne e ela já estava muito debilitada. Aliás, ela já até faleceu no ano passado, né? E aí, ao ouvir Lago dos Cisnes, né, ela relembrou muitos passos, né? Ela já estava de cadeira de roda, então ela só fez os passos com a mão, muitos passos que ela já tinha vivenciado antes, né? E aí, o Daniel, como ele é profissional, o Daniel Silva, né, um grande amigo nosso e músico, como ele é músico formado, e ele trabalhou, né, um TCC dele com outros assuntos relacionados à música e à surdez, por exemplo. Ele fez ele, na verdade, muito atenado, né, escreveu sobre um estudo que teve, onde onde se comprovou, né, que a música, que a memória musical, ela não é alterada quando se tem a doença Alzheimer. É uma das poucas memórias que não são afetadas pela doença. Ou seja, para a gente reparar o quanto a música ela é poderosa, cara. Ela é algo extraordinário, né? Que mesmo com uma doença tão devastadora, tão potente, ela ainda resiste. E é por isso que é usada em muitos tratamentos, né? De Alzheimer, a música, né? As pessoas usam esse tratamento, usam a música como forma de tratamento, já que a doença não tem cura, né? Então, eles usam como uma forma de tratamento para as pessoas de Alzheimer, né? A gente vê, então, o poder que a canção, né? Que a música, canção não, que canção é uma música com versos, né? Com palavras cantadas, né? Então, que a música tem, o poder que ela exala, né? Muito, muito bacana. Eu vou terminar aqui, aí se alguém quiser falar, senão a gente continua mesmo, tá bom? Já que na Terra pode-se observar que um escritor ou um orador que estude a harmonia vê crescer em proporção os recursos da sua imaginação, sua penetração das coisas e sua facilidade em exprimi-las. Certos homens talentosos não têm declarado que suas mais belas obras tinham sido concebidas em horas de êxtase, provocadas pela audição de ecos longínquos de algumas notas desprendidas dos concertos celestes, quer dizer, das orquestras infinitas dos mundos. E aí, o Ricardo falou aqui que quase entrou em transe, né? Se não entrou em transe depois que ouviu, né? Olha aí, Ricardo, tome cuidado. É algo bem comum mesmo entrar em transe em relação à música, né? Em relação ao ritmo mesmo, né? Inclusive, há vários casos que a gente pode citar aqui onde onde a música ajuda muito, né? Ela fortalece, né? Por exemplo,
na reunião mediúnica, né? Pegando um estado aqui, um exemplo, nós mesmos, né? Quem já participou das reuniões mediúnicas, né? De reunião mediúnica, sabe o quanto o cantar é importante para proteger, para vibrar, exatamente para dar aos médios também essa tranquilidade, essa questão para eles entrarem, a tranquilidade para entrarem em transe, né? Por exemplo, tem pessoas que operam, né? Médicos que operam ouvindo músicas também, isso facilita bastante para eles, para se concentrar naquilo que precisa fazer, né? Os estudos, os trabalhos, né? As empresas hoje usam muito a música também para isso, né? Na hora do trabalho, não só a música, né? Mas fazer com que o seu funcionário se sinta mais à vontade dentro da sua empresa, então eles utilizam algumas coisas, entre elas a música, para poder ajudar a eles a trabalhar e etc. Então, a gente pode perceber o quanto a música tem uma característica de potência, né? De potencializar as coisas, né? Tanto para algo se concentrar, para se harmonizar, para entrar em transe, né? Quanto para agitar e etc. Acho isso muito, muito legal. Ô, Matheus. Pode falar, Sheila, estamos te ouvindo. Só lembrando também que muitos criadores usam a música, né, na ordenha de vacas, né? E até para assim, um veterinário usa para acalmar animais, né? Aqueles animaizinhos que estão em tratamento, né? Isso aí eu acho muito interessante, usar música clássica, né? E as vacas produzem mais leite ouvindo música. Nossa, Sheila, caramba, que legal, muito legal, muito legal, muito legal. Não, e eu acho que é isso, né? A música, eu acho que ela é inerente aos seres, né? Ela transpassa todos nós, né? Todos os seres. Inclusive, ela transpassa até a água, né? Até os minerais. Diz um estudo que, né? Alguns dizem que o estudo é real, outros dizem que não, né? De que o pessoal vibrou, né? Na verdade não é música, né? É vibração, mas é a mesma coisa praticamente, né? Então, Tem a que ver com música, assim, aquele da água. é isso, né? O Tem Luiz a ver com música, é Guilherme, verdade, é verdade. o Luiz Guilherme, ele falou que era um estudo, sim, mas ele não era consenso. E aí depois de um tempo, replicaram o estudo com critérios mais rigorosos, científicos, né? Acho que era duplo cego, o nome do método, em que dois, sem se encontrar, replicavam para poder ver se produzia o mesmo resultado, e aí começou a ter um resultado parecido, inclusive com o que o doutor fez. Então, ainda, apesar de não ser um consenso, ainda já tem estudos mais rigorosamente com método científico provando que realmente influencia na organização das moléculas. Ainda não é definitivo, mas já temos estudos nesse sentido. Nossa, que bacana. Obrigado, Jordão. Valeu mesmo, de coração. O Ricardo falando aí também, né, que o colega dele estava internado, né, na UTI, em coma, e aí, por causa do Covid, né, está sedado inconsciente, na verdade, é isso, né, e aí os familiares começaram a cantar, né, e aí ele começou a reagir a partir disso, né, começou a dar sinais vitais melhores a partir das canções, né. Isso é super interessante mesmo, muito legal, muito, muito, muito. Até porque a gente tem que perceber que a gente, né, como espíritas, tem que perceber além daquilo que está ali. Então, não é só um corpo que está ali, né? Ele ainda está ligado ao espírito. E o espírito, ele percebe, ele sente, e a partir disso, né, com a canção, eu acho que feita com bem, para o bem dele, para querer a melhora dele, é claro que ele ia sentir, né? Isso, para a gente, é algo
acho que todo mundo pensa que é comum, né? Normal e tal, né? E parabéns, né? Legal mesmo. Isso, os familiares fazer isso com ele. Vamos então prosseguir. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se não, podemos prosseguir. Vamos lá. Sétima lição. A ação do pensamento na literatura e na oratória. No caso aí, só para relembrar, faz tempo que a gente não lê lição, né? Então, a lição, ela é uma psicografia do espírito O Esteta, aqui no livro do Leon Denis. De vez em quando ele dá essas lições, né? E por isso até que está em aspas, se vocês podem reparar aqui, exatamente porque é uma psicografia do O Esteta. Vamos lá, desse espírito, né? Esta noite vamos abordar o domínio artístico, que tem por vínculo puro o pensamento. O pensamento na literatura e na oratória. Em nossa última conversa, mostramos como, sobre o ponto de vista artístico, o reflexo do pensamento podia, graças a meios maravilhosamente sutis, ligar-se a moléculas fluídicas. Olha o estudo aí, o Jordan. Verdade, cara. Rapaz, olha isso em 1922, hein, jovem? Então, esse cara é que nem dizem no livro da Gênesis, né? Quando os espíritos mais evoluídos é como se estivessem em cima da montanha, né? Então eles observam onde a gente já andou, onde a gente está e para onde a gente vai. Muito bom, muito bom. Ligar-se a moléculas fluídicas e, por meio de cores variadas, representando ideias, compor quadros nos quais a arte da cor reproduz cenas tendo o belo por símbolo. Isso dito em forma de transição. E agora, qual será a ação do pensamento na arte? O pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. O ser humano, encarnado ou desencarnado, pode explorar em pensamento todos os meios. Deixaremos de lado os seres que têm o caráter essencialmente material e levam os seus pensamentos para o mundo onde reina o espírito de lucro ou de luxúria. Porém, no ser evoluído, o pensamento se elevará muito mais alto. Vós sabeis que em vossa terra esse pensamento ligar-se-á pintura dos costumes. A análise dos caráteres se traduz em escritos que revestem formas mais ou menos simbólicas. No espaço, o pensamento torna-se naturalmente muito mais livre. Ele possui em si o reflexo exato de todos os sentidos que anteriormente nele puderam se imprimir e impressioná-lo em graus diversos. O espírito, quando está liberto da matéria e chegou a uma certa elevação, pode transmitir seu pensamento diretamente a seres ainda encarnados. Daí os fenômenos da inspiração. Isso é bem legal, porque a gente pode imaginar como espíritos grandiosos podem nos amparar neste momento, né? É só a gente se elevar até eles, né? Então, Deus, quando as pessoas oram por Deus, né? Pedem a Jesus, a Maria, é claro que esses pedidos chegam até eles, né? E eles, de forma, creio eu, né? De forma bondosa, nos dão este retorno, né? Nos dão esse carinho de volta, com certeza, né? Basta a gente realmente se elevar até
esses seres grandiosos. Muito, muito legal saber disso. Tomamos, por exemplo, um ser espiritual muito evoluído e que professe o culto da beleza perfeita. Ele reconhecerá na Terra os seres humanos cujos pensamentos já se traduzem em feixes luminosos, que não é o meu, no caso. Ele sentir-se-á atraído por esses seres e seu próprio pensamento irá se misturar aos deles. Suas moléculas fluídicas vivificarão de uma forma intensa as moléculas materiais geradoras que brotam do cérebro do ser que vive em vosso mundo. Nossa, eu estava pensando aqui agora, quando Jesus estava na Terra, já que ele estava sempre elevado e sempre em orações, claro, né? Sempre em orações, imagine então, já com só por ser ele, né? Só por ser Jesus, a gente já sabia da dificuldade, né? Que era do corpo material de Jesus sustentar aquela magnânima energia dele. Imagina ele falando aí que estava ainda interligado a outros espíritos, né? Do mesmo patamar que Jesus, né? Que essas moléculas elas estavam interligadas, né? Então se mistura ao deles, né? Então, por exemplo, seus próprios pensamentos irão se misturar aos deles, suas moléculas fluídicas vivificarão de uma forma intensa as moléculas materiais geradoras que brotam do cérebro do ser que vive no vosso mundo. Então, Jesus estava interligado sempre com o Criador, claro, mas com outros espíritos, né? E as moléculas deles também. E eu acho que é por isso também, né? Também, que ele tinha tanto conhecimento tanto poder em relação à vida terrena, né? Também por essa ligação que ele tinha sempre com outros espíritos do mesmo patamar que ele, né? Muito, muito, muito legal. Muito bacana. Os espíritos escritores se aproximarão dos artistas da pena. Da pena deve ser da escrita, né, que antigamente. Os antigos oradores sentir-se-ão atraídos para os mestres da palavra. Eis que a transmissão do espaço para o mundo. Eis a transmissão do espaço para o mundo. Porém, no ser evoluído, o desejo de fazer irradiar seu pensamento através do espaço não é menor que aquele que o atrai em direção aos mundos habitados. Tomamos, por exemplo, um grande pensador da Terra. De regresso ao espaço, ele revelará aos espíritos que o cercam a própria essência das virtudes adquiridas. Depois, lendo nos cérebros dos seres encarnados, ali projetará ondas impregnadas de todas as qualidades do seu pensamento. Isso é legal também, que a gente estava conversando, até próprio nesse livro mesmo, sobre a questão do rádio, né? A gente até fez essa comparação, né, dessas ondas fluídicas com a onda de rádio, né? Então, se a gente está sintonizado em uma frequência específica, né? Ele até fala, né? Sobre essas frequências que para a gente é conhecida, né? Essas frequências de hertz e tal, etc. No mundo espiritual também existem essas frequências. E quando você se liga a essas frequências, né? Você está sempre elevado, sempre nessas frequências boas. E às vezes quando você se desliga dela, né? Você não sintoniza em uma outra estação ou fica sem nenhuma estação, né? Aqui na Terra. E aí é por isso que às vezes
a gente tem sempre que fazer essa oração, a nossa oração, vigiar e orar, exatamente para a gente poder estar sempre ligado, né, entre aspas, a essas estações de rádio boas que nos elevam, que nos fortalecem, que nos dão fé e coragem para seguir em frente, né? É uma obra imperecível essa transmissão através dos corpos fluídicos, porque quando a irradiação do pensamento é intensa, ele impressiona os cérebros de tal maneira que estes guardam sempre a marca da impressão recebida. Isso é legal, que eu já vi casos, e aí alguém quiser falar aí e tal, dar exemplos também, né? Casos de pessoas, né? Eu sempre escuto esse caso famoso no espiritismo, né? De que alguns pintores, né? Eles vão até as outras lá no mundo espiritual, né? E aí, a partir disso, eles têm essa impressão, né? Do que eles veem lá, trazem essa inspiração, essa impressão, né? Seja do artista, seja do orador, seja de qual for. E aí, a partir disso, aqui na Terra, ele tenta, né, fazer com que essas impressões vividas lá, elas sejam realizadas aqui na Terra, seja na forma de pintura, de escrita, de música, né, entre outras questões. Se alguém tiver um ou outro caso, Ricardo aí, não sei, falou que entrou em transe aí, vai que tem uma inspiração, né? Irradiou até lá. Rapaz, quando a gente faz mesmo. Mas é o que eu sempre falo, por exemplo, nessas épocas de coronavírus, que a gente está em casa e tal, etc., né? As inspirações, principalmente, elas têm ocorrido, pelo menos para mim, de uma forma muito mais potente, muito mais forte, né? É só você se conectar aos espíritos que as coisas têm vindo como um rio mesmo, assim, jorradas, né, de inspirações. E às vezes até quando você não se inspira, às vezes vem também, né? Porque teve uma certa vez que eu estava no banho, um pouquinho antes da evangelização, tomando banho para poder ir para a evangelização, e aí veio o refrão de uma música na cabeça, assim, pronta, que eu tive que correr para o celular, todo molhado, para poder gravar, né? Mandar para minha namorada o refrão lá. Ela não entendeu nada, porque eu mandei aquele áudio para ela, para depois. E aí, depois, na próprio banho, depois que eu voltei e tal, para tomar banho, ainda continuo ouvindo o resto da música e tal, os versos e tal, etc. Era uma música infantil, né? Mas vem, com certeza, né? Mesmo quando você não está totalmente conectado, imagine quando você se conectar. As coisas vêm e vêm mesmo. E por isso, também, que é super importante, por exemplo, a gente que é artista, né? Fazer as coisas sempre nas casas espíritas, porque ali a sintonia, né? O radinho da casa espírita, ele está sempre ligado aos bons radinhos, né? As boas estações que existem no plano espiritual. Então, quando a gente está ali dentro, é mais fácil a gente se conectar a essas estações e, a partir disso, vinha essas inspirações. Então, tanto no grupo Ceareiros, lá na SEC, quanto na Unsom, que a gente ficava lá na Federação Espírita, né? Quanto o da Te Amo também, lá na CELD, a gente sempre fazia as nossas reuniões nas casas, né? Sempre que dava, a gente fazia na maioria das vezes, na verdade, né, a gente sempre fazia nas casas espíritas exatamente por essas questões, né? Essa questão da gente
estar sempre interligado e, a partir disso, receber toda essa radiação desses bons espíritos inspiradores, né, da arte, entre outros, para a gente, né? Super importante. E eu nunca entendia, né? Eu, como adolescente, né, e jovem, revoltado, poxa, quero fazer aqui, para quê? Eu quero ir lá na casa espírita, tem que ir lá na casa espírita para poder fazer nossa reunião, pô, fala sério e tal. E aí depois, hoje, como mais maduro, né, eu entendo, e lendo esses livros, né, todos esses conhecimentos, eu entendo o porquê de todas essas questões. Muito, muito interessante mesmo. Gente, se alguém quiser falar, tá? É só levantar a mãozinha, ou como a gente está em poucas pessoas, é só mesmo desplugar aí e É isso aí falar. mesmo, cara. É isso aí mesmo, concordo com o que você disse. E isso só reforça a necessidade que a gente tem de buscar se conectar com nossos irmãos espirituais sempre que possível, através da boa sintonia, né? O melhor que a gente puder ter de sintonia, seja por meio da música, por meio de outras formas de arte, das leituras, do cultivo da oração, do pensamento, porque isso aí, apesar de ser bem básico na doutrina, é algo que abre um campo de possibilidades enorme para a gente, né? Se a gente já tem esse germe da arte em nós, essa conexão é importantíssima para desenvolver a nossa arte. Eu lembro muito daquela lição que o Steto ele fala sobre a gente pegar esses fluidos e dar a nossa singularidade a eles na produção da arte, né? Lá no início, quando ele vai dar essa lição sobre a conexão que a gente tem, a simpatia que os espíritos de lá têm por nós e pegam para a gente essas energias e trazem do alto dos planos para a gente, a necessidade de estar com a mente relaxada, porque em um ambiente mais calmo, onde a inteligência pode se manifestar e o espírito pode se manifestar, facilita, né? Então, para mim, essa reflexão do Steto, ele está trazendo uma reafirmação da necessidade da gente reconhecer de uma maneira mais espiritualizada a nossa relação com a arte, seja oratória, literatura, musical e afins, porque a partir daí a gente vai conseguir dar uma qualidade maior para aquilo que a gente produz, né? Eu gosto bastante dessa reflexão dele. E eu gosto muito como ele trouxe que os pensadores de lá se conectam com os pensadores daqui, os artistas de lá se conectam com os artistas daqui. Nos mostra também que a gente nunca está desamparado, né? Isso é o mais interessante. Sempre, se a gente quiser, a gente sempre está amparado pela espiritualidade. Existem uma estreita correlação entre os pensadores da Terra e do espaço. Certos espíritos passam sua existência no espaço, recolhendo essas impressões, quando, por sua vez, sentem-se capazes de fazer os seres menos evoluídos aproveitarem essas impressões, eles retornam à Terra e, então, vêm a ser esses grandes escritores, esses grandes poetas e essas pessoas ilustres que ganham a respectiva admiração daqueles que os cercam. Olha que legal. E isso é o mais interessante. O mais interessante disso é para a gente perceber, né, o quanto a vida, que foi o poema que a gente leu hoje, o quanto a vida do outro lado, ela continua, cara, né? Pô, você não vai ficar parado do outro lado lá, né? O cara, o espírito, ele fica coletando informações, né, de outros espíritos mais evoluídos, né? Ele fica absorvendo, né, inspirações, referências, né, conhecimento de outros espíritos, para aí, quando ele, depois de muito tempo, né, rodando pelo espaço, literalmente, né? Olha só que coisa linda, cara, maravilhosa.
ele rodando pelo espaço, adquirindo todo esse conhecimento, ele, além de guardar esse conhecimento para ele, não, ele fala assim, não, eu vou então encarnar para que eu consiga, através disso, inspirar quem está à minha volta, né, com todo esse conhecimento que eu adquiri, todas essas referências que eu peguei, né, todas essas inspirações que eu tenho carregado em todas todas as minhas andanças aí pelo mundo espiritual. Muito, muito bacana, muito, muito, muito legal, muito legal. A arte da eloquência forma-se da mesma maneira, porém mais sutil. No orador, as vibrações do espaço são poderosamente sentidas através do organismo, em consequência de um trabalho mais intenso, efetuado antes do nascimento e pela ação de uma vontade muito mais forte. Cada orador, em graus diferentes, possui o dom da intuição, mais ou menos desenvolvido. Em geral, as qualidades de um mestre da eloquência resultam de uma preparação realizada no espaço, graças à soma das impressões recebidas neste meio. Segundo a disposição das moléculas materiais, a arte no homem de letras ou do orador é mais ou menos pura. Tendes a prova deste fato, considerando-se as diferentes classes de escritores, de poetas, de oradores. No escritor comum, o pensamento ainda é carregado de um materialismo grosseiro. No poeta, o ideal, o símbolo, distingue-se mais e quanto mais puros, mais admiráveis eles são. O mesmo acontece com o orador, que profano ou sacro consagra seu órgão físico à defesa e à difusão das máximas e dos preceitos que emanam quase de Deus. Que legal mesmo. Isso é verdade, a gente percebe, né, em alguns livros nisso, né? Por exemplo, tem os livros que são mais aqueles livros que contam a vida, né? Que aí são feitos mais por repórteres, né? Que é um dado, que são mais dados, né? São mais dados que eu quero dizer, são mais coisas, dados mesmo, né? Nascido e tal, isso aconteceu isso, passou por isso e tal, etc, né? É mais uma questão informativa, né? E aqueles livros que são feitos realmente por escritores e tal, ou até por poetas, que aí esses livros aí eles te tocam mais, eles te dão um significado na sua vida mais do que, por exemplo, esses outros livros, né, de biografia ou de outras questões jornalísticas ou informativas, né? E aí depois ainda tem os oradores, né, que são aquelas pessoas que utilizam a sua fala, né, no caso aí eu acho que é a fala, né, o orador, utiliza a sua fala para poder assim expressar algo, né, para as outras pessoas e aí atingi-las de forma muito mais direta, né, do que os escritores, por exemplo, né, que a gente falou que ou os poetas, né? Muito, muito interessante. E o quanto a questão do orador, isso atinge o próprio corpo do orador, né? Você imagina a pessoa carregar aquele tanto de energia, né? Geralmente os oradores, eles colocam muita energia em suas falas, né? Então, eu acho que isso acaba, se você não tiver esse controle, isso acaba prejudicando um pouco o seu corpo, né? E o seu espírito a partir disso. Muito, muito legal.
E é isso, galera. A gente está chegando aí no final, né? A gente começou mais ou menos 19 ou 18h40, a gente está chegando a 19h40, então a gente vai encerrando por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, vou deixar aqui o texto, aqui onde a gente parou. Se não, a gente vai prosseguir aqui. Ninguém quer falar nada? É isso. Pode falar, Jordan. Eu só falei que tá de boa. Não tem muito a acrescentar, não. Achei muito bonita essa reflexão dos Teta. E não acabou ainda, né? Então, semana que vem a gente continua para ver o que esse espírito magnânimo tem a nos mostrar ainda mais. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Então, eu irei fazer aqui, a gente poder encerrar. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais esse momento de finalização do estudo do Espiritismo na Arte, onde reunimos almas, espíritos que querem se elevar, que querem conhecimento para poder se melhorar, para poder entender melhor esse instrumento maravilhoso que é a arte aqui na Terra e no Espiritismo principalmente. Que o Senhor possa amparar e fortalecer a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje ou que já passaram por esse estudo e por algum motivo tiveram que se ausentar dele, sair dele, que o Senhor possa ampará-los e fortalecê-los, Senhor. Esteja e permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. É isso, galera. Forte abraço Assim do YouTube. seja. A gente se vê no próximo estudo. Tchau!